Oi, gente! Hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês de uma tarde comigo, porque basicamente a minha rotina todo dia é estudar, ir pra escola, estudar, ir pra escola, estudar, ir pra escola. Ou seja, eu passo o dia inteiro estudando praticamente, né? Então, eu decidi gravar pra vocês como é que eu me organizo pra estudar, porque eu tô me preparando pra uma prova que é o terror dos adolescentes, que é a prova do Enem. Me perdoem se a luz estiver um pouco assim estranha, essa luz aqui também, mas provavelmente eu vou editar com algum filtro, alguma coisa assim. Hoje eu estou estudando Química e eu estou estudando as matérias de Ciência da Natureza do zero, porque eu perdi um ano de escola, então eu não tenho base nenhuma sobre nada de Ciência da Natureza. Então eu tenho que reconstruir essa base, aprender o básico. E como não, se não aprender do zero, né? Então eu tô acompanhando uma playlist que eu vou mostrar pra vocês aqui no celular. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizo pra estudar, pra eu entender, como é que eu absorvo o conteúdo, né? É essa playlist aqui do Marcelão da Química. Ele é uma pessoa que, tipo assim, me fez entender muito bem química, né? E todo mundo fala que química é difícil e eu também concordo às vezes, porque às vezes eu não entendo. Mas como eu tô no começo, então ainda tá fácil, mas depois vai piorar. Eu sei que vai piorar. Eu tô na segunda aula da playlist dele, porque eu não tô conseguindo assistir. São 1h30 de aula, em média. Eu não tô conseguindo assistir 1h30 de aula. Eu tô assistindo aos poucos, para poder entender e ir fazendo exercícios, né? E o bom dessa playlist é que ele coloca a apostila de exercícios na descrição e eu posso baixar lá no Drive e eu posso responder, né? Porque eu fiz uma caneta caseira Touch, acho que é Touch. Isso aqui, tipo assim, eu tenho que trocar esse algodão aqui, né? Mas eu vi no TikTok como é que faz, né? Tirava o tubinho da caneta velha, colocava um algodão e tirava o outro lado do algodão aqui, do algodão já do cotonete, né? Mas eu falo algodão, tirava o algodão daqui do cotonete e colocava um grampinho e pra funcionar tinha que segurar, né? Ou você segurava ou você colocava uma coisa pra segurar. Eu coloquei essa liga bem aqui. E aí, gente, você só tem que molhar e vai riscar. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Calma aí. Como o celular do meu tio é um pouco ruim de mexer devido a tela estar um pouco quebrada, então fica complicado, mas a gente sempre dá um jeito, né? Em celulares não mais funciona. Eu me recuso a comprar uma caneta touch porque eu posso fazer ela caseira, gente. Nós, pobres, que nos viramos com o que temos. O meu método de estudo, eu vou colocar aqui para vocês, enquanto eu explico. Primeiramente, como é que eu começo? Se eu tiver um livro, ou se eu tiver um assunto, um artigo, alguma coisa impressa, uma apostila para eu ler sobre aquele assunto, eu leio e eu tento fazer uma leitura ativa, que é basicamente você ler e fazer perguntas para você mesma sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, falar sobre a Guerra Fria que aconteceu em tal e tal ano. Quando aconteceu? Em tal e tal ano. Isso ajuda a fixar na mente o que você está lendo para não parecer que você está só lendo assim, de uma forma muito monótona, genérica, entendeu? Enfim, mas como geralmente eu não tenho ainda, minha impressora não está pronta para poder eu imprimir e ter esses artigos, né? Eu assisto videoaulas, que é a forma que eu aprendo melhor, porque se eu ler, eu não entendo palavras difíceis. E esses artigos, esses textos sempre tem muitas palavras difíceis que eu não consigo compreender. Tanto que eu tô fazendo aquele curso de Química Básica no Aprenda Mais MEC, que é uma plataforma do governo de cursos gratuitos para você aprender. E lá tem muita palavra difícil. Então, por isso que eu só leio, mas eu acompanho uma videoaula para poder entender o que é aquilo que eu tô lendo. Então, foi graças a esse professor querido aqui que eu consegui aprender a introdução de Química. E eu tô na metade da aula, se vocês pararem aqui, eu tô na metade da aula, da segunda aula dele. Já assisti uma boa parte e eu vou terminar de assistir, que no caso é a parte de misturas. Eu já aprendi sobre substância pura, substância pura, que tem a substância simples, substância composta, enfim, os gráficos de aquecimento.
Já aprendi sobre isso, mas agora eu tenho que aprender sobre misturas, que é a segunda parte desse vídeo. E eu também tenho um método de anotação, que é um método, assim, que me ajuda muito. Que basicamente, primeiro eu assisto a videoaula, para depois eu anotar, porque... Ou anotar primeiro e depois tu assiste a videoaula, porque se você ficar anotando enquanto o professor fala, você não vai absorver nada. Então, ou você anota depois, né, que você assistiu a videoaula, porque, por exemplo, você não consegue colocar em palavras, etc, né, mas se você consegue colocar em palavras, você vai anotar tudo que você entendeu. No meu caso, como eu entendo o assunto, né, só que eu não sei colocar em palavras, então eu preciso daqueles conceitos que ele coloca no vídeo e dos conceitos que está lá na plataforma da Aprender Mais Mac, porque também é só texto para ler, por isso que eu não entendo, por isso que eu venho assistir vídeo aula. E eu anoto no meu caderno, que foi o caso que eu fiz aqui, na aula de substância. Eu anotei tudo aqui no meu caderno da forma que o professor explicou, mas eu também pego inspiração do Pinterest, não sei pronunciar essa palavra. Eu nunca sei pronunciar em inglês, se vocês repararem em todos os vídeos, eu nunca sei pronunciar uma palavra em inglês. E aí eu pego e faço bem bonitinho, né? Só que como... Eita, agora. Só que como eu não tenho muita paciência, eu só faço um título básico, né? Porque eu tô sem minhas canetas brush pen, né? Tô sem. Então eu faço um título básico e os tópicos básicos também, não é uma coisa também muito elaborada. E se eu tivesse uma impressora, eu também colocaria desenhos, porque assim você consegue entender melhor. Mas como eu não tenho, às vezes eu desenho, às vezes não. Mas fica na minha mente. Logo em seguida que eu termino de anotar, eu vou fazer as benditas questões que estão na apostila dele, só que ele coloca muitas questões, tipo de 40 a 50 questões, entendeu? Nunca é menos que 40. Então fica bem complicado eu fazer tudo, então eu faço só pela metade. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu baixo as questões dele, né? Tá lá no YouTube, gratuito, gente, não pago curso nenhum para poder aprender química do básico. Essa daqui foi da primeira aula, essa apostila, que eu já respondi, né? Tem até o nome dele, que é Marcelão da Química, que tem as questões para você resolver, né? Você resolve elas, ó. Só que são muitas questões. E eu não respondi tudo, né? Obviamente. Mas é muito bom para você fixar. É importante que você não deixe de fazer questões, porque exatas é uma coisa que você só aprende fazendo questões. Tem que ter a teoria? Tem, mas só a teoria não serve. Você tem que aprender a colocar na prática. E se você for fazer para o Enem, você tem que aprender a colocar na prática como o Enem vai cobrar. Mas como no caso eu estou construindo essa base, eu não vou entrar no assunto de Enem agora, porque eu vou me confundir toda. Então, eu estou apenas entendendo o conceito para depois eu aplicar esse conceito e associar a um enunciado do Enem, que geralmente é negócio de associar. Ele não vai te cobrar, por exemplo, qual é o valor do X nessa equação? Ele não vai te cobrar, ele vai elaborar uma questão que tem uma incógnita para você descobrir o valor de X. E você tem que saber se aquilo é uma equação do segundo grau ou não, ou do primeiro grau, fração afim, enfim. Depois que eu faço as questões, normalmente eu estudo de 1 hora da tarde até umas 6 horas. Só que como hoje eu vou para a igreja, para missa, eu vou estudar só até 5 horas, porque 5 horas eu vou começar a me arrumar para ir para a igreja. E como eu vou gravar, eu preciso de um tempo, né, para gravar e para não me atrasar para ir para missa. Porque hoje é solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E eu tenho que ir, porque é solenidade, né, gente? Então, eu tenho que estudar, sim, mas eu tenho que tentar reservar o tempo para Deus também, porque isso é importante para nós, que somos católicos e cristãos, né? Dependendo do tempo de estudo, se der, eu inicio outra matéria, se não, eu fico só naquela mesma. Mas normalmente, como eu não entendo, né, química, tô tentando entender e compreender, eu tô demorando muito para entender um conceito. Então eu tenho que ficar revendo até eu entender. Porque eu tenho essa dificuldade, né? Basicamente, meus estudos são esse é o meu método de estudo que eu consigo absorver, compreender, captar, entender, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês como eu organizo as matérias que eu estou estudando. Antes de eu começar a explicar, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, que é um caderno inteligente que eu comprei no TikTok Shop. Gente, assim, não é publi, tá? Só deixando claro. Mas esse caderno é muito bonito, cara. Eu comprei, confesso, eu comprei só pela estética, né?
Tinha o preto, mas o preto estava muito caro. Porque eu só gosto de preto, né? Pra quem não sabe. Mas, enfim, vai estar passando aí no vídeo um tour sobre ele. Mas eu comprei esse caderno com o intuito de colocar repertórios para o Enem. São 10 eixos, né? E eu tô mostrando isso pra vocês porque eu queria que vocês colocassem aqui no comentário se vocês querem um vídeo deu só explicando como eu organizo os repertórios pro Enem. Esse caderno é muito bonitinho, cara. Eu me sinto muito aquelas garotas assim. Ai, meu Deus. São 2h14 e eu não comecei a estudar ainda porque eu tô gravando esse vídeo. Gente, tem uma coisa chamada Drive que todo celular tem, né? Eu não tenho notebook, não tenho computador, não tenho nenhum desses dispositivos que são grandes para poder, né, digitar, enfim, não tenho isso. Mas eu tenho o bendito celular. E eu cadastrei meu e-mail no celular da vovó, no celular do tio Giovanni, que é o marido dela, e no meu celular, para eu ter acesso nos três quando um descarregar, né? Enfim, receba a inteligência. Eu organizei as matérias no Drive. Eu tenho biologia, o da catequese, porque eu sou catequista, então eu tenho que organizar algumas imagens, algumas coisas da catequese, né? De confissão, que eu tenho o exame de consciência, as provas do Enem, no caso eu só baixei a do ano passado, da falta baixar outras, né? Porque eu tô terminando de fazer do ano passado. Eu tenho física, geografia, história, matemática, português, química e sociologia. Tá, Samena, mas o que tem dentro de cada pasta? Porque eu não baixo apostilas, porque eu prefiro anotar no caderno, tirar foto, transformar em PDF e colocar nas pastas. Porque é melhor para mim porque eu sei a forma que eu anoto, eu sei entender a forma que eu anoto. Então isso para mim é muito bom. Então, por exemplo, quando eu abro aqui biologia, eu tenho genética, né? Que é basicamente o que estava no meu caderno, gente. Por isso que eu gosto de do que tá no meu caderno, porque eu consigo entender o que eu escrevo, né? Tem biologia também do primeiro ano, né? Que eu perdi, que eu tinha anotado todos os assuntos do primeiro ano, só que eu não estudei, né? Porque eu fiquei procrastinando. Tem também exercícios, né? Mas como eu tô estudando pro Enem, né? Eu comecei estudando matemática. Só que eu fiquei 2 meses estudando matemática. Eu ainda tava faltando muito assunto, então eu parei matemática e fui para outra matéria. Eu ia para português, só que como eu acabei não gostando muito de português, eu fui para humanas, então eu fui para história. E história só falta um assunto para eu estudar, mas eu parei história porque eu passei muito tempo também estudando história. Então agora eu tô focando em ciência da natureza. Só que eu tô focando mais em biologia e química e física eu também vou dar uma reforçada, né? Só que eu não tô focando tanto no Enem, porque a minha nota desse ano, no segundo ano, não vale. Então, eu tô focando mais porque eu vou para outra escola ano que vem, no terceiro ano. Então, eu preciso dessa base, porque na minha escola, eles estão dando uma base pra gente, porque a gente perdeu o primeiro ano, mas das outras escolas não perderam o primeiro ano. Então, eu vou ter que ir entendendo esse assunto, querendo ou não, senão eu vou tirar nota baixa. Então, por isso que eu tô focando em ter o básico de ciência da natureza, porque eu já tenho uma base boa de humanas, né? Que história também envolve geografia, sociologia, filosofia, mas eu ainda preciso aprofundar e revisar esses assuntos, né? Enfim, minha dica para vocês é que vocês estudem o que vocês têm mais dificuldade. Se você tem base boa em história, não deixe de estudar história e revisar, mas não foque tanto nessa matéria, porque você já tem uma base. Se você não tem uma base assim, de natureza, está com muita dificuldade em exatas, então você tem que construir essa base. Você tem que focar mais naquilo que você tem mais dificuldade, né? Esse é meu método de estudo, como eu organizo as pastas, tudinho. E também, obviamente, que se eu for para cada matéria, eu também vou procurar na internet a apostila de exercícios, né? Uma dica para vocês também é procurar no Google, que sempre tem. Procura assim, exercícios sobre tal assunto em PDF. Vai ter, gente, uma lista desses para vocês responderem. Não tem erro, vai ter. E vocês vão conseguir estudar em casa, sozinha, de graça, e ter uma boa nota no Enem e nas escolas. Enfim, eu vou começar a estudar agora. E vai ter um take para vocês de eu estudando. E depois que eu terminar de estudar, eu vou começar a me arrumar.
terminei. Gente, eu terminei de estudar. E eu acabei de receber uma mensagem da prima do meu namorado falando que o presente que ele fez pra mim é muito lindo. Porque, pra quem não sabe, hoje é dia 12, dia dos namorados, né? Eu tô ansiosa. Inclusive, depois ele vai vir aqui, depois da missa, me deixar em casa. Vou mostrar o presente pra vocês. Mas enfim, já são 5h24. Passou da hora de eu começar a me arrumar, né? Porque eu fiquei fazendo as questões. Eu resolvi 20 questões, né? Então, o que eu tinha pra fazer hoje eu fiz. Só deu pra fazer metade do assunto que faltava. Mas tudo bem, né? Tem que me arrumar pra ir pra missa agora. E eu vou mostrar pra vocês o meu look. Gente, hoje eu vou com essa blusa branca. Que básica, eu passei ela antes de eu vestir, né? Porque ela tava toda amarrotadinha. Eu vou com essa saia. Aqui, que eu sempre uso ela, na verdade ela é comprida. Essa saia tá quase dando sozinha, né? Tanto que eu uso ela. E por cima, eu ainda vou ver se fica legal colocar isso aqui. Que também dá até pra usar fechado. E também pode ficar bonito. Mas eu vou vendo na hora, né? Porque eu fico indecisa. Do cabelo eu vou fazer talvez ele solto. Se não, eu vou colocar 2 presilhinhas aqui. Da maquiagem, eu vou fazer uma maquiagem meio básica, né? Talvez com brilhinho assim. De sapato, eu vou usar um salto branco pra combinar com o look, né? Como hoje é solenidade, eu escolhi essa cor, né? Eu sempre uso, mas eu escolhi essa cor que eu achei que ia ficar bem bonitinho, né? Branco com vinho. Mas enfim. Oi, gente, eu cheguei em casa. Olha o que eu ganhei do meu namorado. Falar oi, por favor? Oi, gente, tudo bem? Esse aqui foi com muito carinho e amor, né? Porque se eu tivesse mais, daria mais. Então merece, entendeu? Ai, gente.